Oi, amores, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Perundendo da Nicole. E eu quero falar sobre não bagunce a sua linha do tempo. Todo mundo tá ouvindo? Recentemente eu ouvi um negócio que dizia assim: não interaja com a linha do tempo que você não quer viver. Ou seja, não interaja, não entre em contato, não, sabe, fique remoendo, revivendo uma linha do tempo em que não combina mais com quem você é. E até aí, gente, tá tudo bem. Quando a gente como é que eu vou dizer? Quando a gente coloca, tipo, as pessoas, né, que não... Não, calma, pera. Me perdi. Tá tudo bem, tipo, lembrei de tal coisa, não sei o quê. Eu vivi muita nostalgia do meu ensino médio, né? Porque eu ainda fazia faculdade no mesmo lugar em que eu estudei. Então, tinha toda essa vibe, né? Essa energia de nunca fui embora. E aí, gente, o problema, e é o que eu quero abordar aqui, é quando a linha do tempo com essa situação acabou. E foi muito louco, porque hoje eu fui fazer uma coisa, fui em um lugar aonde, em outra situação da minha vida, outras pessoas da minha vida não acessaram. E não tem esse conhecimento que eu tô indo fazendo essas coisas. E foi tão bizarro, porque aí eu tava, tipo, sentadinha lá, do nada veio a lembrança de certas coisas, tipo, meu cérebro meio tentando relacionar aquele grupo de pessoas que viveu na minha vida com o novo momento que eu tava vivendo. Só que eles não existiram na mesma linha do tempo. Essas duas situações nunca se cruzaram, né? Eu não sei eu também não vou falar das retas, mas em matemática, na escola, a gente aprende que existem as retas que se cruzam e existem as retas que andam lado a lado, mas nunca se encontram. E é isso um pouco. Foram situações que podem ter andado lado a lado, mas nunca se cruzaram. E no caso, acho que nem andaram lado a lado, porque passaram na minha vida por momentos diferentes. E poder viver e entender isso, assim, é muito legal. Porque às vezes a gente tá numa vibe meio saudosista, sabe? Tipo, ai, porque na minha época. Porra, não é concomitante, né? Não se intersecciona, não corta. Então, não tem por que trazer essa energia. E tem acontecido uma situação que a minha vida mudou muito, assim. Eu tava conversando com o irmão de uma amiga minha que eu vivi 5 anos em fácil dentro de um. Pelo menos 2 anos eu vivi dentro de um só. Porque a minha vida deu várias capotadas, várias mudanças, muita coisa aconteceu. E tá tudo bem, show, a vida acontece, né? Mas assim, é tanta coisa acontecendo, tanta coisa mudando, que eu sou muito grata pelo aqui e agora. Assim, ponto. Não tem negociação. A questão é, tanta coisa aconteceu e muita coisa não se conecta uma coisa com a outra. Não tem ligação. E às vezes eu via que eu puxava uma situação, uma pessoa, uma situação, uma coisa que confrontava momentos, né? Vamos lá. Pensar em coisas assim. Por exemplo, um feat de inteligência artificial entre Taylor Swift e Elvis Presley. Mundos diferentes, vibes diferentes, propostas diferentes, se unindo, entende? É uma coisa meio assim, uma vibe meio assim, sabe? É que no Brasil todo mundo faz feat, tipo, o Papatinho fez um remix da Shakira, né? Jamais pensaríamos. Mas sabe umas coisas meio completamente crazy? Então, tipo, são coisas muito divergentes que não existiram na mesma linha do tempo e nem existiriam, sabe? Não funcionaria. E pensar nisso é muito bizarro. Porque, por exemplo, um exemplo, não sei se palpável, mas eu tava fazendo inglês e a minha professora falou que quando ela era criança, adolescente, pré-adolescente, ela e os primos dela, e primas, né, enlouqueceram a família pra ir num show do Michael Jackson. Ela foi num show do Michael Jackson. Foi num show do Michael Jackson. Vulgo o cara que eu tenho pavor na versão branca.
Juro pra vocês, quando o Michael Jackson tava branco, com aquele nariz finíssimo, gente, e ainda tem o Michael Jackson do One Piece. Meu pavor supremo. Michael Jackson do One Piece. Sonhei uma semana com aquele homem. Mas a questão é... Vocês entendem que eu ainda dei uma vivida na mesma linha do tempo que o Michael Jackson, né? Mas tem noção que, por exemplo, ela indo no show do Michael Jackson e eu somos linhas do tempo completamente diferentes, mesmo que tenhamos vivido na mesma época. Por quê? Porque o Michael Jackson era completamente inacessível pra mim. Uma garota do interior que, sabe, tipo, tinha medo do Michael Jackson. Cara, Thriller, eu tenho pavor de Thriller. O clipe de Thriller, assim, gente, eu assisti uma vez na minha vida e foi o suficiente pra me apavorar. A música eu acho muito boa, mas toda vez que eu escuto a música eu lembro do Thriller e, assim, a criancinha Nicole fica apavorada. E aí, voltando ao ponto, são linhas do tempo completamente diferentes que se cruzaram, né? Tipo, ela não tinha obrigatoriedade nenhuma, né? E nem, ai, ela fez isso de propósito. Não, só se cruzaram. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. Tipo, pessoas que já foram embora, a gente traz pra uma nova linha do tempo. Por memórias, por momentos, por seja o que for. Eu tenho os meus amigos do trabalho e eles se interseccionam com, tipo, algumas minhas amizades agora. Ou melhor, eu me intersecciono com amizades de uma amiga minha do trabalho. Uma amizade já de tempo, que ainda tá na vida dela. Uma amizade de tempo. E aí eu tô lá, amiga do amigo dela, sabe? Então, eu não diria que é networking, eu diria que vamos lanchar todos juntos na hora do recreio. Porque é assim que eu me sinto com os meus amigos. Mas conforme a gente vai vivendo e vai entendendo isso, a gente percebe que às vezes não dá pra misturar. Por exemplo, caso mais simples. Um término de relacionamento colocar numa outra situação, sabe? Por exemplo, um exemplo prático. Eu entrei pra Atlética da minha faculdade. Eu entrar na Atlética da minha faculdade e eu namorando não existiram na mesma linha do tempo. Eventualmente, pode ser que alguma coisa que aconteça na Atlética ou alguma coisa assim, eventualmente me lembre e eu não queira puxar, mas, tipo, inevitavelmente puxe uma lembrança de uma linha do tempo que já existiu. E tá tudo bem. A questão é, vocês já pararam pra pensar o quanto tempo vocês tentam mesclar linhas do tempo? Porque eu tava vendo isso com amizades que eu tinha, de, nossa, tal pessoa agora ia gostar tanto de saber disso, ou ia ser tão legal compartilhar isso com tal pessoa. E não é. Se foi embora, foi por um motivo. Então, hoje eu tive uma grande sacada, né, de eu pensar, falar assim, gente, não existe mais essa linha do tempo, sabe? Não existe mais essa existência dessas pessoas coexistindo juntas e, sei lá, em busca de um propósito maior ou de certa situação. Mas eu fiquei muito, muito pensativa sobre isso, sabe? Quantas vezes a gente não tenta puxar alguma situação que já foi pra uma coisa agora que não diz absolutamente zero a respeito daquilo. E quando a gente percebe, aí a gente tá num looping de revivendo o que aconteceu, e aí talvez não prestando tanta atenção em viver o presente, e aí preocupado com o futuro, e aí no final das contas é uma grande bola de neve de ansiedade e paranoias. E é isso, gente. Não tenho mais muito o que dizer. Um beijo. Mua.